Olá, associados! Me chamo Daniela Spadaro Brandeburski, sou advogada do escritório Zanella Advogados Associados e assessora jurídica da SETSEX. Hoje estou aqui para explicar um pouco mais sobre a responsabilidade ambiental no caso de acidente no transporte com carga perigosa. Bom, primeiramente vamos falar sobre o transporte de carga perigoso. Conforme a Resolução 5.232 de 2016 e a Resolução 5.848 de 2019, ambas da ANTT, os veículos utilizados no transporte de produtos perigosos devem portar um conjunto de equipamentos para a situação de emergência, adequado ao tipo de produto e devidamente localizado. Eles também devem transportar junto um documento contendo todas as informações relativas ao produto transportado, a chamada ficha de emergência, regulada pela ABNT. Ela contém todas as informações relativas ao produto e as medidas a serem tomadas no caso do vazamento deste produto. O condutor do veículo utilizado no transporte de produto, ele deve ter sido aprovado em curso específico, MOP, conforme regulamento pelo CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito. No caso de uma emergência, como um acidente de trânsito em que há, por exemplo, o vazamento do produto perigoso, o condutor ou o auxiliar devem avaliar e fazer o uso do equipamento de proteção individual e do equipamento para a situação de emergência. Quando necessário, eles devem avisar imediatamente o transportador, o expeditor e as autoridades de trânsito e responsáveis pelo atendimento de emergência e devem detalhar tudo sobre a ocorrência, o local, o nome apropriado para embarque, o número da ONU e a quantidade de produto que estava sendo transportado no momento do acidente. Outras autoridades públicas serão envolvidas, como o órgão ambiental do município ou do estado. Nesse caso, o transportador, o expeditor, o contratante, o destinatário e o fabricante do produto perigoso devem apresentar as informações que lhe forem solicitadas por esse órgão. Conforme a Resolução 5.232 de 2016, o transportador rodoviário de produto perigoso deve comunicar por meio do Sistema Nacional de Emergência, o SIEMA, que foi instaurado pelo IBAMA e está disponibilizado em seu endereço eletrônico, os casos de acidentes ou emergências que impliquem na interrupção do trânsito na via ou na evacuação de pessoas por mais de 3 horas, ocasionem espalhamento, perda ou derramamento do produto perigoso, ocasionem vazamento ou danos às embalagens grandes ou IBCs, e ocasionem dano ou tombamento ao equipamento de transporte veículo como caminhão-tanque, container-tanque e tanques portáteis. Quanto ao produto que não vazou e se encontra ainda na via, o transbordo deste produto que não extraviou poderá ocorrer em vias públicas, pois se trata de um acidente, mas deve ser realizado observando todas as informações sobre o produto disponibilizado pelo seu fabricante ou expedidor. Agora vamos falar sobre a responsabilidade no caso de ocorrer um acidente a este produto ou até mesmo o óleo diesel do transporte vazar e causar um dano ao meio ambiente, como, por exemplo, atingir uma área de mata, um rio ao lado da rodovia e etc. A Constituição Federal, ela estabelece que as condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independente da obrigação de reparar os danos causados. Ou seja, ao causar um dano ao meio ambiente, o causador deste dano, o poluidor, irá responder nas 3 esferas: civil, administrativa e penal. Aqui nós vamos falar sobre a esfera civil. Bom, a Política Nacional do Meio Ambiente consagrou que a responsabilidade para reparar e indenizar quem sofreu os danos causados ao meio ambiente é objetiva. Isso quer dizer que independe de culpa. Mesmo que o vazamento da substância não foi culpa da transportadora, pois foi um acidente, ela tem o dever de reparar o dano causado, sim. Em outras palavras, não dá para alegar a culpa de um terceiro ou caso fortuito. A responsabilidade civil de reparar o dano é da transportadora e da cadeia solidária. O nosso judiciário já assentou que a responsabilidade civil, ou seja, de reparar o dano e indenizar as vítimas, é solidária. Isso quer dizer que todos os agentes que tiverem proveito da atividade de transporte irão responder conjuntamente com a transportadora. Após o acidente, o órgão ambiental, através dos seus técnicos, irá avaliar o local e exigir dos envolvidos no acidente um relatório sobre as medidas de recuperação da área que estão sendo tomadas no local. Assim, ninguém pode oferecer ou aceitar produtos perigosos para transporte se tais produtos não estiverem adequadamente classificados, embalados, marcados, rotulados, sinalizados
conforme a declaração emitida pelo expeditor, constante no documento de transporte e nas condições de transportes exigidas pelo regulamento, como foi falado anteriormente no início desse vídeo. Concluindo, o transporte de produto perigoso ele deve ser feito com todo o preparo e precaução para evitar danos ao meio ambiente, assim como futuras multas e processos para a transportadora. Muito obrigada!